paz do Senhor Jesus, oh glória, boa noite, bom dia, boa tarde, aleluia. Deus seja louvado por mais um dia de propósito, de leitura da Bíblia. Hoje eu atrasadinha, já é noite já, mas estamos aqui e vamos que vamos, não vamos desistir. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por essa oportunidade, por esse propósito. Quero exaltar e glorificar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque de uma forma tão terrível, Senhor, nos escolheste, nos formaste e nos colocaste aqui. Gratidão a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito e eu sei que o Senhor continuará a fazer. Pai, dai-nos sabedoria. Abençoa a tua filha que está nesse propósito. Dê graça, dê força, dê ânimo para que ela permaneça, Pai, de pé, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado através da tua filha. Amém. Vamos à leitura? Êxodo capítulo 23. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para o torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na demanda, se encontrares o boi do teu inimigo ou o jumento desgarrado, sem falta, lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda de palavras de falsidade, te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conhecereis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Também eis que anos semeará a tua terra e colherá os seus frutos, mas ao sétimo a soltarás e deixarás descansar para que possam comer os pobres do teu povo e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita da saída do ano, quando tiveres colhido do campo do teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias dos primeiros frutos da sua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti para te guardar neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira. Porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a voz e fizeres tudo quanto eu disser, então sereis inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruireis. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme a sua obra. Antes os destruirás, totalmente quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá
alguma que aborte nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo, aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lance fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora diante de ti. Não farás concerto algum com eles ou com os teus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não se faças pecar contra mim. Se servires aos deuses, certamente será um laço para ti. Capítulo 24 de Êxodo. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles se não cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram os holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então Moisés tomou aquele sangue e espargiu-o diante do povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos, os filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e deitar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para vos ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, teu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. E disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver algum negócio chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés no meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, e os olhos de todos os filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu do monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomareis dele: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles de texugos e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engates para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarão no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro,
por dentro e por fora, a cobrirá e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim e as cobrirá com ouro. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro e de ouro batido o fará. Nas 2 extremidades do propiciatório, farás um querubim na extremidade de uma parte, o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma de frente da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás uma moldura ao redor da largura de 1 mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. De frente da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim, cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que hão de cobrir de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro abatido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas dos castiçal de um lado dele, 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. E 3 copos a modo de amêndoas, na outra cana, uma maçã de flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com as suas flores. Em uma maçã debaixo de suas canas que sai dele, e ainda uma maçã debaixo das 2 outras canas que sai dele, e assim mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça, outra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Capítulo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, torcido e azul, e púrpura, carmesim, com querubins as farás de outra esmeralda. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida, 5 cortinas
se enlaçarão uma a outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás lançadas de azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na altura, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 lançadas farás numa cortina, e outras 50 lançadas farás nas extremidades da cortina que está na segunda juntura. As lançadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. E farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás cinco dessas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 lançadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 lançadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas. E assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de uma banda e outro côvado da outra que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de uma a outra banda, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 colseiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo, assim 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 colseiras, e 2 bases debaixo da outra tábua para as 2 colseiras. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, as 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por abaixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e linho, torcido com querubins de obra-prima se fará. E porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do
reservatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal de frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Amém! Eita, coisa boa! Mais um dia de leitura concluída para a glória de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não desista, não pare, prossiga, avance no propósito. Amém? Deus te abençoe.